Terceira experiência de Robert Atsushi. Ano fevereiro de 2017. Comecei a orar, e uma força tomou meu corpo. Eu não parava de falar línguas estranhas. Estava controlado e não parava de orar. Tive uma visão com milhões de demônios que saem dos mares, florestas, montanhas, das profundezas subindo para a terra e dos ares. Cada lugar existe um ponto ou uma sede onde eles se encontram. Eu vi demônios causadores de tufões, tornados e furacões que destruíam casas e prédios. Vi demônios marinhos que têm escamas de peixes que afundavam embarcações. Demônios nos ares que derrubavam aviões. O céu está infestado de nuvens negras. Todos esses demônios são os que destroem a natureza. Os demônios dos ares atacam também as igrejas acima das nuvens, bombardeando com os seus dardos. Vi demônios da iniquidade, são milhões deles que espalham todos os tipos de pecados em lugares onde não entrou a corrupção em massa. Esses demônios têm levado pecados nos lares através da televisão e internet. Eles levam pecados para cima dos púlpitos das igrejas. Eu vi legiões de demônios intelectuais que inventam novas doutrinas para se infiltrar dentro das igrejas. Os seus projetos é multiplicar os seus ensinos dentro das faculdades de teologia para gerar uma multidão de pregadores carnais. Esses demônios misturam o evangelho da verdade com ensinamentos da carne. Esses demônios acrescentavam algo a mais no evangelho. Inventam heresias, inspiram os falsos profetas na hora dos sermões e também na publicação dos seus livros. Esses espíritos de forma de serpentes igual a do jardim do Éden que enganou Eva, eles falavam no ouvido dos falsos profetas. Essas doutrinas não geram a vida eterna e nem a unção do Espírito Santo, corrói as vidas espirituais esses ensinamentos. Também vi demônios e os seus agentes a serviço das trevas levando heresias da palavra de Deus para dentro dos lares. Eu pude ver como os poderes do inferno subiam do abismo para a terra. Essa força vinha para capacitar bruxos e falsos profetas de várias religiões. Essa energia escura estava vinda de várias dimensões espirituais para a terra, como debaixo da terra, ares e dos mares. Essa força negra brotava desses lugares parecendo um campo escuro que distribuía vários cantos do mundo. No mundo obscuro das trevas eu vi vários níveis de energia saindo para levantar um exército de pessoas a serviço do inferno. Vi raios vermelhos saindo dos quatro cantos de baixo e de cima, e o destino dessas energias era em direção das igrejas que estavam realizando cultos à noite. As igrejas que não oram estavam sendo paralisadas pelos raios vermelhos. Vi essas forças entrando nos falsos profetas e aumentava suas habilidades para o engano. Essa força das trevas era compartilhada pelos falsos profetas e bruxos para transferência de unção. Eles querem que vocês sintam as suas unções fluírem dentro dos seus corpos. Os bruxos também recebiam grande capacitação para operar milagres. Eu tenho visto o que um demônio faz na vida de um falso profeta. Ele entra no seu corpo deixando o seu interior em trevas. Existe uma rede de vários cantos do mundo obscuro que capacitam esses homens. Essas forças obscuras também atacavam os crentes de todos os lados, vindo do mundo espiritual das trevas. Também vi demônios do pecado que fazem armadilhas para fazerem crente caírem no pecado. Eles são especialistas em armar emboscadas espirituais. Esses demônios ficam à espreita para devorarem as ovelhas desviadas e levar as suas almas ao inferno. Vi demônios predadores de almas, que armam ciladas de morte para os ímpios. Eu digo para vocês que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, e estão participando das festas desse mundo. Estão em perigos. Corram para os pés de Jesus enquanto há tempo, e para os cristãos que brincam com Deus, e ainda não deixou o pecado. Se ainda estão vivos é porque Deus não permitiu os demônios lhe matarem. Se convertam sinceramente antes que seja tarde demais. Esses demônios se alimentam dos seus pecados e ficam mais fortes contra a sua vida. Eles possuem corpos de crentes que não são libertos para realizarem os seus planos. São esses demônios que induzem as pessoas a pecarem, e ainda usam pastores para incentivarem as pessoas ao pecado. Esses demônios atentam os santos para pecarem. Legiões são demônios do pecado, mancham as vestes espirituais, eles corriam para dentro dos lares dos cristãos para corromperem. Rodeavam os lares dos cristãos para destruir, esperando a ilegalidade para se instalar dentro das casas. Eles não eram destruidores da vida sentimental e nem material, são destruidores das vidas espirituais, que é a coisa mais importante para eles.
Suas funções é afastarem os crentes da comunhão com Deus, e são milhares deles que fazem isso pelo mundo todo. Também vi demônios sugadores da paz, alegria e felicidade das pessoas que não têm intimidade com Deus. Também vi muitos desses demônios que têm ferrões em suas caudas que injetavam doenças nas pessoas que ainda não conheciam a Jesus, levando muitos à morte e alguns ficavam internados nos hospitais. Tem pessoas que já estão nos hospitais condenados à morte por causa desses demônios. A minha visão foi para dentro de uma grande igreja, e pude ver esses demônios que têm ferrões em suas caudas. Eram outras espécies de demônios, elas picavam todas as pessoas que davam ouvidos às heresias do falso profeta que estava sendo pregada. Qualquer pessoa que deixava as heresias pregadas entrarem em seus corações, eram picadas. O Senhor disse: as almas dessas pessoas foram infectadas a partir do momento que creram na mentira. Também havia demônios entregando bênçãos materiais e sentimentais dentro das igrejas para se cumprir a pregação do falso profeta. Eles circulavam dentro da igreja distribuindo bênçãos. Eu vi demônios da prosperidade com uma mala cheia de dinheiro pronto para fazer acordo com os pastores. Eles entravam nas igrejas para comprar os pastores que ainda não se corromperam. Esses demônios mudavam o estado das pessoas deixando mais perturbados. Eles possuíam e faziam coisas absurdas, mudavam a personalidade e produziam frutos malignos nelas. Os demônios que possuíam as pessoas são resistentes e não saem da vida delas fácil. O que atrai os demônios para a sua vida é o pecado. Os demônios sentem o cheiro da iniquidade e fazem ninhos dentro das pessoas que não deixam o pecado. Tem castas de demônios que ficam alojadas dentro das pessoas desde criança até a idade idosa. São demônios permanentes que não saem de qualquer jeito, é preciso uma vida de renúncia e dedicação a jejum e a oração. Eu já expulsei um demônio que estava morando há 30 anos dentro de uma pessoa. Essa mulher foi liberta, e já havia passado por várias igrejas e nada acontecia. Esse demônio não queria abandonar a sua morada antiga, tentando resistir à minha autoridade até que torturei aquele demônio com o fogo do Espírito Santo. Esse demônio gritava por não suportar a presença de Deus na minha vida, e se retirou. A mulher ficou livre da perturbação que sofria daquele demônio. Ela ainda ameaçou retornar para aquele corpo com mais 7 demônios, se a mulher não vivesse uma vida santa. Eles ocupam todos os espaços dentro do corpo, e não é qualquer um que tem autoridade para expelir, se não tiver uma vida santa. Um demônio homossexual de um rapaz nunca se manifestou nas igrejas, resistia às orações de pastores sem autoridade. Esse rapaz é crente, e participa da Santa Ceia, o seu pastor não sabia, e quando ele pedia oração para o seu pastor dizendo que precisava ser libertar de algo, o seu pastor orava por ele, e nada acontecia. Nenhuma libertação havia. Esse jovem tinha vergonha de falar para o seu pastor que gostava de homem, mas pedia para ele orar pela sua libertação. Esse jovem somente contava o seu problema homoafetivo para pastores e pessoas de outras igrejas que não conhecia ele. Os pastores oravam e repreendiam e expulsavam, mas o demônio não se manifestava, resistindo à oração e à autoridade dos pastores. Até que ele desistiu de pedir orações para o seu problema, e aceitou a sua situação. Ele veio fazer uma visita na minha igreja. Quando ele colocou os pés no templo, se sentiu mal e caiu para trás. Os irmãos preocupados o levantaram do chão. Eu pude ver um demônio dentro dele. De cima do altar eu dei ordem para o demônio deixar aquele corpo. O demônio saiu dele, e vi como ele era. Uma espécie de demônio hermafrodita, com 2 sexos. Ele tinha genitália feminina na frente e um órgão masculino atrás. Ele parecia um camaleão, e quando me viu se retirou. Eles não obedecem qualquer um, e resistem os pregadores que não renunciam ao mundo. O templo não fica vazio para quem vai ceder a morada. Vocês não entendem como o mundo espiritual é complexo, tem coisas que eu vi e não sei descreve lá. Estou revelando o lado tenebroso desse mundo, que muitos crentes não conhecem. As forças do mal agem em todas as dimensões da terra, vindo do norte, sul, leste, oeste, vindo das regiões celestes bem acima das nuvens, também vindo debaixo do abismo para a terra. Os filhos das trevas também são capacitados, e se você quer as armaduras de Deus para lutar, renuncie ao pecado. Deixe de fazer aquilo que desagrada a Deus, abandone o pecado e tira tudo aquilo que lhe separa de Deus. Como se vestir das armaduras de Deus? A prática da palavra e constante oração lhe darão força e unção para a batalha.
O Senhor disse: meu servo, eu quero que multiplique discípulos da verdade, produza soldados para a minha obra. Eu tenho me esforçado para preparar esses soldados para o reino de Deus. Somente os que foram preparados espiritualmente para o campo de batalha vencerão essas legiões. Homens estruturados espiritualmente e capacitados pelo Espírito Santo, não são atingidos por esses demônios. Conheci um evangelista chamado Benedek, que incomodou o diabo. Ela é experiente em provações espirituais, e somente em um dia ganhou mais de 400 almas em um ginásio. Ela alugou esse ginásio com seu dinheiro, e tinha ótimas condições financeiras. Ela alugou para fazer esse culto de evangelismo, e teve uma forte retaliação do inferno. Por causa dessas almas que se renderam a Jesus por meio de sua pregação, Satanás tocou na sua vida material e tirou tudo dele. Satanás usou seu chefe para demitir ela do seu cargo de executivo. A sua esposa não suportou as provações, acostumada a viver uma vida abundante, largou do seu esposo. A mulher, para aguentar as provações nos momentos difíceis, tem que ser de oração e guerreira. Esse homem ficou desempregado, e foi abandonado por todos, até a igreja onde ele congregava virou as costas para ele, deixando passar necessidades. A igreja que ela ajudou tanto, com suas ofertas altas e o dízimo. Mesmo assim, continuou fazendo a obra de Deus. Satanás pensou que atingindo a área material, tinha derrotado ele, mas se enganou, pois ela estava de pé espiritualmente. O diabo não se conformou, e tocou na sua carne deixando-a enfermo, mas mesmo assim, ela continuou fazendo a obra com muita dificuldade. Ela tinha amor pela obra, mais do que qualquer coisa, e continuou ativa espiritualmente. A prova que ela estava de pé, era que orava todos os dias e continuava orando sem parar. Enfermo e sem sua esposa, ainda tinha forças para fazer a obra. Eu via uma luz envolvendo todo o corpo desse irmão, era isso que fazia-o ficar de pé. Essa mesma luz, iluminava todo o seu quarto onde ele orava, e ficava solitário. Quando ele chorava, os anjos desciam e colhiam as suas lágrimas e subiam para o céu. Até as suas lágrimas não ficam nessa terra, nenhum fio de cabelo do justo fica, pois é santo. Embora a igreja tenha abandonado ele, o Espírito Santo não o abandonou. Ele não está sozinho, Deus conhece a capacidade dele. Uma força sobrenatural o fazia continuar nessa guerra espiritual de cabeça erguida. Quando estava orando por ele, viu uma labareda de fogo perto dele quando orava. Uma voz dizia que estava aquecendo a sua alma. Satanás pode tirar tudo de você, igreja, mas não pode tirar o Espírito Santo da sua vida. Perder família, dinheiro, carro e esposa, não é a prova da sua derrota. A maior derrota do homem é perder a sua essência espiritual que recebeu de Deus, e logo a salvação. Mas hoje tem crentes que se abalam por qualquer coisa, e se entregam à derrota, parando de orar e ganhar almas. Nada pode parar o verdadeiro cristão de seguir a Jesus. Muitos ficam desanimados quando perdem alguma coisa, ou quando não conseguem algo, tudo é motivo para desistir. Trocam a sua coroa de vida eterna por algo terreno e temporário. Quem trabalha na obra de Deus, recebe grande capacidade espiritual. Deus chamou a sua igreja para trabalhar na seara, não para ficar parada. Eu recebo visitas de missionários que foram mutilados pelos muçulmanos. Homens que têm os seus corpos todo marcado das lâminas, e ficaram presos em gaiolas sofrendo torturas. Eles sofreram grandes torturas psicológicas, e foram ameaçados de pregar a Jesus. Mesmo assim processam a sua fé. Até a sua esposa e os seus filhos foram ameaçados se eles não parassem. Recebi a visita na igreja de um missionário que teve a sua mão cortada por um muçulmano, só porque viu ele com a Bíblia na mão. Ele continua pregando a palavra sem a mão direita, perdeu um membro, mas não perdeu a fé. Eu vi Satanás frustrado por não conseguir abalar a fé desses homens, pois o coração deles não está em nada dessa terra, somente em Cristo. Por tudo isso não se abalaram. Em uma guerra espiritual entre o bem e o mal, não existe dois vencedores. Alguém vai perder e o outro irá vencer. Tudo depende de vocês. Quando relatei esse testemunho pela primeira vez na igreja, eu vi crentes que estavam doentes espiritualmente se levantando. Quando estiver com os seus desejos carnais mortos, é sinal que está preparado para a guerra espiritualismo. Você sentirá vergonha e nojo do pecado. Isso é o sinal que morreu para o mundo. Viva uma vida de oração e leia a palavra todos os dias, e perceberá o seu desenvolvimento.
todas as suas deficiências espirituais e pecaminosas vão desaparecer. Esse é um trabalho de libertação, através da palavra e oração. Eu tive uma visão, com o fogo celestial entrando nos corações e queimava todo o pecado, e as sombras negras saíam de dentro do peito de várias pessoas. Existe uma diferença entre o homem natural e o espiritualismo. O homem natural não entenderá, e nunca compreenderá o que é uma guerra espiritualismo. O homem espiritual compreende essa guerra, e sofre pressões do mundo espiritual e são odiados pelos demônios. Eu digo isso que muitos cristãos não crerem nisso. Eu tive uma visão de Deus levantando pessoas que irá pregar a doutrina para multidões de pessoas. Também vi futuros pastores que pregaram a verdade em rádios. Eu tenho conhecido missionários, cheios do poder de Deus, homens sérios que os sinais espirituais os acompanham. E aonde pisam os seus pés, o Espírito Santo é com eles, levando restauração espiritual aos caídos por aonde eles vão. Pisam em demônios, serpentes e demônios escorpiões, que eu vi na visão que ferroam as pessoas causando todos os tipos de males. Eles levam o pão da vida, para os famintos de alma e bênçãos do céu para as pessoas. O Senhor disse, para eu entregar uma profecia aos missionários que estão na obra, e ainda não se corromperam. O Senhor disse, diga para eles, não se preocuparem com o que vão dizer, serei as suas bocas na hora do falar, serei o seu apoio e não deixarei passar fomes. Serei a sua fortaleza na hora da perseguição, e darei resistência quando o diabo atentar. Visitarei nas horas de suas orações, e quando estiverem em perigo estarei com eles. Eu sou com aqueles que se esforçam para a minha obra. Deus quer ver a sua obra em movimento, um povo que ore com frequência e leve a palavra. Ela não quer ver vocês parados enquanto as almas estão morrendo. Jesus quer a igreja em movimento com as mãos no arado. A nossa trajetória de anunciar o evangelho é espinhosa, mas Deus é grande. Eu tive uma visão de Deus dando visão espiritual e tirando a cegueira de muitos. O Senhor disse, estou abrindo seus olhos espirituais, e dando um grande despertamento dessa sonolência em que estão vivendo. Ela colocava olhos espirituais em seus rostos, para que as pessoas enxerguem com o olhar de Deus. Vocês querem olhos santos? O Senhor me mostrou em uma visão, que todos os crentes que deixaram de assistir televisão. O Senhor me mostrou luzes saindo dos olhos dessas pessoas, e dos seus corpos também. Eu vi raios de luzes, entrando nos olhos de alguns irmãos. Se os olhos forem luz, o corpo todo será. Essas pessoas que vi na visão, recebiam visões sobrenaturais e viam anjos e demônios, aquilo que estava em ocultas era desvendado. Um dia eu estava pregando na igreja, e tive uma visão de pães caindo no chão e ninguém pegava. O Senhor me disse, a sua palavra que poderia salvar muitas almas, não está sendo semeada, eles estão com a sua mente em seus problemas. Eu fiquei triste em ver a desatenção da igreja na hora da palavra. A igreja desligada de Deus, não recebe vitória e não absorve a santa palavra de Deus. A pior surdez espiritual é daquele que ouve e não pratica, como se não tivesse ouvidos. Graças a Deus que a igreja onde sou pastor, o povo fica em silêncio, em oração todos os dias de leitura da palavra. São poucos os que aguentam esse ritmo de oração constante. O Senhor me revelou o poder da oração no mundo espiritual. Não diga que Jesus não olha para você, Ele está às portas, pode estar bem perto vendo tudo, mas se não sentiu a presença dele, tem algo errado. Você precisa ir ao encontro dele quando estiver orando. Não pare de orar enquanto não receber o toque do seu espírito. Eu vi na visão, uma igreja orando sem parar, em um lugar muito violento infestado por demônios. Eu vi as orações daquele povo se unindo e formando uma bola gigante de luz, que iluminava aquele lugar que estava escuro. Os demônios que estavam armando ciladas de morte naquele lugar fugiam. As orações do povo mudavam o curso da natureza. Eu vi uma cachoeira parando de cair águas, e a montanha se movia de um lugar para o outro. O Senhor disse, servo, as orações dos justos podem muito em seus efeitos. Eu vi um rolo de papel escrito com os nomes das pessoas que iriam morrer. Uma mão rasgava aquela sentença. Deus estava dando chance para muitas almas a se converterem. Eu vi um assassino se render a Jesus por causa da oração. As correntes grossas que estavam enroladas pelo seu corpo se quebravam deixando-lhe livre. Eu vi que tinha um demônio segurando a última corrente que estava presa no pescoço daquele homem. Ela era controlado igual a um cachorro por aquele demônio, mas a oração quebrava aquela última corrente.
O demônio perdeu o domínio, o laço foi rompido e aquele homem foi liberto da influência daquele demônio que o escravizava no mundo do crime. Eu vi na visão, um crente orando e do céu descia um poder intenso na sua vida. O fogo que estava dentro do seu interior aumentava conforme ele orava, e uma luz branca resplandecia sobre ele. O seu caráter foi moldado, e ocorreu uma transformação de sua natureza pecaminosa. O poder de Deus estava trabalhando nesse homem. Tive outra visão, com outro crente que também orava. Uma luz desceu do céu, e encheu aquele homem de capacidade e autoridade espiritual. O corpo dele ficou eletrizado, saía pequenos raios e uma botija de óleo descia do céu e entrava dentro dele. Do seu interior foi armazenado grande quantidade de unção. Essa unção é a única que vem de Deus. Outra unção fora dessa, não é do Espírito Santo. Ele também orava, e todo o seu trabalho tinha rendimento na obra de Deus. Quem vive uma vida de oração, é rodeado por chamas de fogo ardente. O Senhor disse, certo, quem não viver uma vida de oração será pego pela depressão. Tive outra visão com um jovem, que cantava um louvor santo. Eu vi como o louvor saia em forma de uma bola, e dela saia feixes de luzes e entravavam dentro dos corações das pessoas fazendo muitos chorarem. O louvor vinha com tanta unção, que fazia muitos se entregarem a Jesus. Quando os louvores penetravam em suas almas, quebrantava os corações de pedras e depois o louvor subiu para o céu. Eu vi como o louvor entrava nas pessoas, e causava vibrações dentro dos incrédulos. O som do louvor santo saía faíscas, e ainda auxiliava a oração e a pregação na hora da libertação. Por isso que tirei os louvores de vários ritmos profanos da igreja e também aqueles que não glorificam a Jesus. Muitos são os louvores profanos de letras filosóficas, que não provêm de Deus. Não há pureza nesses louvores iguais aos verdadeiros. Mas eu quero dizer para vocês, que não adianta cantar um louvor santo, se da sua boca saem palavrões e palavras imundas. É a mesma coisa de dar uma espada na mão de um cego. Esses louvores na boca de um santo, é uma arma de destruição espiritual das correntes do engano. Depois dessas visões, eu fui orar e orei até as 4 horas da manhã. Estava orando na madrugada, e tive um arrebatamento de espírito. Um anjo me esperava no meu quarto. Descemos até o inferno, e fui ao lugar onde vi um rapaz cheio de tatuagens. As tatuagens de monstros que estão desenhadas pelo seu corpo, criaram vidas, se transformando em demônios. Os demônios tatuagens atormentavam aquele jovem. Se você tem tatuagem pelo corpo que não pode ser removida e se converteu a Jesus, se a sua conversão é sincera e anda na verdade, o efeito maligno da tatuagem foi quebrado. Use uma roupa que venha cobrir a sua tatuagem para não escandalizar. Continuei caminhando pelo inferno junto com o anjo. Vi Satanás sentado na mesa com os demônios. Eu e o anjo ficamos de longe observando aquela reunião. Eu podia ouvir tudo o que estava sendo falado. Satanás disse: vamos continuar com o nosso plano de colocar na mente dos incrédulos que não existimos. Eles não podem saber de nossa existência, e colocaremos em suas mentes que somos uma lenda. Vamos os fazer acreditarem que somos frutos da imaginação dos crentes. Eles têm que acreditar que o inferno é uma ilusão, apenas uma história criada pela igreja. Muitas seitas não acreditam na existência desse lugar. Até as igrejas estão deixando de acreditar no inferno. Eles pensam que o inferno é a sepultura terrena, e enganam os povos com essas mentiras. O povo não pode acreditar que somos reais, e assim quando morrerem, vão ter uma surpresa ao vir para cá. Eles irão ver as nossas faces, e ficarão arrependidos por terem zombado dos crentes. Deixam-nos continuarem a pensar que o inferno é na terra. Iremos permanecer em oculto para eles, como que nunca existimos, e assim ganharemos as suas almas. Satanás disse: o alvo nesse momento são os pastores que servem ao seu Deus verdadeiramente. Temos que derrubar os seus ministérios. Eles não podem continuar, vamos colocar pedras de tropeços em seus caminhos. Quando eles caírem no pecado, perderá o crédito com o povo da sua igreja que julgarão. Sendo assim, o rebanho ficará sem a direção, e vão para qualquer igreja que pode ser uma das nossas. Um demônio se levantou da mesa e disse: tem um tal de Roberto, Satã, o que fazer com ele? É jovem, e ainda tem uma longa caminhada em seu ministério. Satanás disse: é apenas um de vários homens que estão se levantando da cinza. Estão aparecendo homens iguais a ele do nada, para tentar neutralizar os meus planos. Aquele que habita nos céus,
tem capacitado esses cristãos humildes e frágeis. Os nossos planos estão sendo revelados para esses cristãos. O Espírito de Deus tem mostrado tudo para eles. Não há nada que fique em oculto para esses cristãos em comunhão. Eles iam conversando com o seu Deus, e o homem das alturas revela tudo a esses crentes. Temos que paralisarem eles, tomar todo o seu tempo. Somente assim, eles não terão tempo para orar, e o seu Deus não poderá revelar mais nada. Eu abrirei as portas de emprego para esses cristãos, que vão chegar à noite em casa, não poderão ir à igreja. Eles estão desempregados, e passando dificuldades, mas estão aproveitando esse tempo para ganhar almas e se consagrarem. É melhor abrir as portas de emprego para que eles se ocupem, e não tenham tempo para evangelizar. A nossa obra não pode falhar. De repente, chegou 3 demônios da terra, e se apresentaram a Satanás. Eles não estavam nessa reunião. Esses demônios haviam falhado em uma missão importante. Um deles disse: Satã, não conseguimos destruir aquela igreja. Os membros estão em vigilância. Satanás, enfurecido, deu uma pancada na mesa, e disse aos outros demônios chefes: Atormentem os 3. Os demônios chefes pegaram os 3 demônios que falharam, e começaram a torturar eles. O primeiro demônio foi jogado dentro de um poço de lama, cheio de cobras e escorpiões que entravam em seu corpo. O segundo demônio foi jogado dentro de uma cela cheia de espadas que ultrapassaram o seu corpo. O terceiro foi jogado dentro de uma gigante frigideira cheia de óleo quente, que fritou todo o seu corpo. Satanás disse: Isso vai servir de exemplo para os demais que falharem em suas missões. Ficarão 24 horas sofrendo. Eu uso a contagem da terra. O homem de branco está voltando. Não podemos deixar essas igrejas fazer campanhas de orações. Quando o homem de branco voltar, a igreja não pode estar ativa. Será um desastre se na volta dele, os crentes estiverem atentos. Eu quero uma igreja despercebida. Quem conseguir derrubar cada membro terá recompensa. Mas se falharem serão punidos. Eu quero bons resultados dessa vez, para que a minha alegria se exalte. Irmãos, Satanás não perdoa nenhuma falha, ele pressiona os demônios. Comecei a andar pelo inferno. Vi panelas gigantes, caldeirões, tudo com pessoas dentro. A água fervida, cozinhando as almas. Os demônios faziam as almas de iguaria, e se alimentavam delas. As almas continuam vivas dentro de seus estômagos. Elas gritavam dentro dos demônios, que vomitavam as almas para fora. O anjo e eu continuamos a caminhar. Paramos perto de um demônio, que estava preparando uma porção e enchendo os vidros. Eu perguntei ao anjo o que era aquilo. O anjo disse: São vidros que carregam líquidos para ungir pessoas na terra. Eles derramam na cabeça de feiticeiros, satanistas, maçons e falsos profetas, para operarem sinais e maravilhas diante dos povos. Satanás também levanta os seus selos. Para ele, não há diferença entre uma casa de bruxos e uma falsa igreja. Ambos estão nas trevas. Uma igreja que não prega santidade é igual a uma seita. Ambas levam para a perdição. O anjo se afastou 5 metros de mim. Uma legião de demônios de asas veio para cima de mim. Eles pareciam urubus, prontos para devorar a minha alma. Eu desapareci, e estava com o anjo perto de um muro sem fim. E começamos a subir, voando dentro de um túnel. Estávamos na terra, e o anjo me deixou em casa. Quando visito o inferno, fico com mal-estar, não gosto de ir nesse lugar. A minha alma volta cansada e triste. Comecei a orar bastante depois dessa experiência. Satanás não está brincando em seus planos. Tive uma visita do irmão Henry, amigo do meu pai, que veio me visitar. Ele disse que veio me ajudar na obra. Esse homem tem mais experiência do que eu em missões. Ele andou com o meu pai, e aprendeu muita coisa com ele. Eu não tive oportunidade de fazer missões com o meu pai, pois não estava preparado. Henry me chamou para fazer uma missão na África. Era a primeira vez que eu viajei para um país africano. Chegamos na cidade de Arusha, Tanzânia. Henry disse: Robert, você tem que estar preparado espiritualmente com a couraça da justiça. Aqui os demônios atacam, e os feiticeiros enxergam a gente de longe. Eles conhecem toda a nossa vida, sem nunca nos verem. Os demônios contam tudo para eles sobre nós. A única e última vez que pisei os meus pés junto com o seu pai, fomos bombardeados, e um dos missionários que estava com a gente quase morreu.
Eu respondi para Henry: estou preparado e mais maduro espiritualmente para enfrentar a oposição. Pode vir as afrontas. Estou pronto para o confronto espiritual contra as forças das trevas. Henry disse: então se prepare contra o ataque das forças infernais. Henry começou a caminhar comigo, e vimos um homem chamado Abdala. Ele pregava o nome de Jesus. Era mais ou menos 1h da tarde, e o calor estava em alta temperatura. Eu sofri muito com o calor daquele lugar, por me acostumar a morar na Europa gelada. Aquele homem chamado Abdala fazia cair chuva do céu para refrescar aquela multidão. Eu olhei para aquela maravilha, mas depois, ao olhar para o céu, a minha visão se abriu. Vi uma legião de demônios nas nuvens do céu. Eles faziam as nuvens ficarem pesadas, para cair chuva. Eu vi os vapores de água subindo, e os demônios transformavam em água e faziam cair. Henry disse: está olhando para o céu. O que vê? Eu não vejo nada, só as nuvens. Eu disse: Henry, vamos sair daqui, tem algo errado acontecendo. Esse homem pode estar sendo enganado pelos demônios, em pensar que é Deus mandando chuva. Ele pode ser inocente, ou ele sabe muito bem para quem trabalha. Ao falar a minha visão, eu disse: é muito difícil acreditar em tudo, esse lugar está mergulhado de engano, e cheio de mentiras. À noite, Henry foi comigo visitar uma igreja. O pastor convidou um pregador, que trouxe a palavra naquela noite. Esse homem fez o fogo cair do céu, impactando os obreiros. Eu não senti nada, e nem o Henry, somente a igreja que foi incendiada. Quando o culto acabou, os membros ficaram assustados com nós. Um rapaz disse: vocês são frios e carnais. Henry não estava se sentindo bem. Eu olhava para o pregador, e tentava ver se eu via algum demônio influenciando. Não enxergava nada. Quando o pregador terminou a pregação, ele foi embora. Eu fui atrás dele, seguindo na estrada. Até que ele percebeu que eu estava seguindo, e parou diante de mim. Ele olhou para mim e deu uma risada. As suas unhas das mãos começaram a crescer e os dentes também. Ele desapareceu, e uma fumaça negra inundou o ar. Fiquei espantado. Um demônio se materializou, e pregou na igreja, enganando o povo. Até onde esses demônios estão chegando sem se importar que alguém descubra as suas identidades. As igrejas estão insensíveis, e não sentem a presença desses demônios no meio deles. Estão cegos, não há discernimento, e não enxergam o perigo dentro da casa de Deus. Eu não sei bem como um demônio pode aparecer dentro da igreja personificado em homem. Poderia ser um feiticeiro muito forte, ou um demônio. Henry e eu evangelizamos muitas almas nesse país. Voltamos juntos para as nossas casas. Ao chegar em casa, a minha esposa estava com a nossa filha. Fomos visitar uma igreja naquela noite. Conheci um pastor chamado Adurjão, e a sua esposa Agnes. Eles me receberam bem em sua igreja, e a minha esposa também. Ao chegar à casa, comecei a orar a Deus. Um anjo apareceu para mim e disse: preciso revelar aquilo que está em oculto, antes que uma igreja inteira se perca. O meu espírito saiu do corpo e foi com o anjo. O anjo me levou até a casa do pastor Adurjão, e me mostrou vários pecados que ele cometia em sua casa. O anjo disse: o mesmo pecado que ele está fazendo, também a sua igreja está fazendo, porque o incentiva. Ele está fazendo a igreja cometer pecados. O anjo me levou dentro da igreja de Adurjão. Em cima do púlpito, eu vi abominação, objetos místicos e símbolos satânicos escritos no chão do altar. O que o anjo me revelou sobre o pastor Adurjão foi terrível. Eu aconselho a todos: peça para o Espírito Santo mostrar quem é o seu pastor, peça revelação. O anjo me levou perto da casa de uma mulher, o seu nome é Ilka, uma serva de Deus. Eu não cheguei a entrar na sua casa, fiquei com o anjo 10 metros de distância. Ela orava com fervor, eu podia enxergar ela além das paredes. Eu via sua casa murada com muro de fogo. Um demônio peludo rodeava sua casa longe do muro de fogo. Quando a chama baixava, ela se aproximava. Ela parava de orar, o fogo diminuía, e o demônio começou a se aproximar da sua casa. Quando ela começava a orar, o demônio se afastava da sua casa, pois a chama se acendia, ficando em alta temperatura. O anjo disse: quando encontrar com essa mulher, fale para ela não deixar de orar. O anjo me levou à casa do irmão Andreas, da igreja do pastor Adurjão. Eu vi objetos sagrados dentro da casa do irmão Andreas. O anjo disse:
Ele fez um ritual de magia para entrar na política. Vendo aquelas revelações, um demônio pegou nas minhas pernas e puxou para as partes mais baixas da terra. Em segundos eu estava no inferno, mais uma vez. Estava em cima de um mar de lama, parecendo areia movediça. Muitas almas estavam debaixo daquela lama podre. Eu caminhei por cima daquele mar de lama, sem me afogar. Quando passei por cima daquele mar, encontrei um rio de sangue. Aquele rio composto de sangue, havia ondas que subiam para cima. E muitas almas estavam se afogando dentro do rio de sangue. Quando cheguei perto das margens, o rio se abriu, e eu passei em terra seca. Quando terminei de atravessar o rio, cheguei perto de um lugar onde o fogo cercava tudo. As suas chamas subiam uns 10 metros para cima. Eu passei por dentro daquele fogo, e não me queimei. Lembrei-me da passagem de Isaías 43:20 que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passei por dentro do fogo do inferno, o anjo me esperava, e trouxe a minha alma até a terra. No outro dia, eu fui falar com o pastor Adorjão. Eu disse: o Senhor não está se agradando da sua vida, Ele quer um conserto de você. Não está preparado para dirigir aquele rebanho. Adorjão enfurecido disse: eu não acredito nessas revelações, e para mim profecias não existem. Adorjão virou as costas para mim. 4 dias depois, Adorjão teve uma parada cardíaca e caiu no chão. A sua esposa Agnes foi ao meu encontro para fazer uma oração. Ela poderia chamar o socorro médico, mas a sua fé na providência divina foi maior. Veja o seu relato. Eu me chamo Agnes e vi o meu esposo ser possuído antes de cair no chão. A sua reação estranha não era para ir ao hospital. O que aconteceu foi um ataque espiritual permitido por Deus. Ele tinha que mudar a sua vida diante de Deus. O meu esposo sempre se escondeu detrás de um pastorado, nunca foi um cristão convertido. Quando ele caiu no chão, eu corri atrás de um pastor. E Deus colocou no meu coração para chamar o pastor Robert. Ele pregou uma vez em nossa igreja e gostei muito da maneira como Deus usou ele. Eu me chamo Adorjão. Não falei nada para minha esposa sobre a revelação que Robert me passou. Eu fui possuído por um demônio que apertou o meu coração. Deus não deixou que esse demônio levasse a minha alma. Eu subi até um portão do céu, onde o anjo me recebeu. Ela abriu o livro da vida e mostrou para mim que o meu nome não estava ali. Ele pegou outro livro e me mostrou. Nele estava escrito todas as minhas iniquidades. Ele disse que apagaria todos os meus pecados, se eu me arrependesse e não praticasse mais aquilo, mas a minha chance acabou. O anjo pediu para outro anjo me lançar no inferno. Eu fui julgado e condenado naquele momento. O anjo me jogou para nas trevas. Eu caí dentro de uma boca cheia de dentes, que me engoliu. Uma força me puxou para baixo. Fiquei 30 minutos, mas eu estava vivo dentro do inferno. Já estava cheio de correntes e cadeados preso em uma prisão. Para minha esposa, eu fiquei 30 minutos morto, mas eu vivi 30 minutos de terror na escuridão. Quando eu voltei ao meu corpo, o pastor Robert clamava pela minha alma. Eu pedi perdão para ele, e pela primeira vez eu converti a minha vida de verdade. Deus começou a falar comigo. Graças ao ministério de santidade de Robert, que me alertou. Eu sou Robert, e orei para Deus ter misericórdia da vida do pastor Adorjão. O Espírito Santo me revelou que ele não teria mais chance por confrontar a minha revelação. Ele não ofendeu a mim que entreguei a revelação, e sim o Espírito Santo que me usou. Eu clamei a Deus 30 minutos e chorei pela alma dele. Percebi que havia recebido o dom do amor. O Espírito Santo disse: a oração do justo pode muito em seus efeitos. O seu clamor moveu a mão de Deus em favor daquela alma. Eu vi as minhas lágrimas se transformando em ouro ao cair no chão, e os anjos colhiam. Eu finalizo esse testemunho para a glória de Deus. Amém.